Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje nós temos uma notícia quentíssima aqui em Portugal. Como vocês devem já estar sabendo, o primeiro-ministro António Costa deixou seu cargo aqui em Portugal. Mas o que isso significa? Vamos descobrir junto que eu vou te mostrar aqui 3 notícias. Vamos para a tela do meu computador. No hidrogênio verde. 2 bandeiras do governo para a transição energética, mas que sempre levantaram suspeitas. Foi em 2018 que um empresário holandês do setor das energias renováveis viu em Portugal potencial para a produção de hidrogênio verde. Apresentou ao então secretário de Estado do Ambiente. Então, como diz aqui, a suspeita é por favorecimento do consórcio, ou seja, o primeiro-ministro António Costa suspeita-se que ele tinha ligação com o dono dessa empresa, que no caso iria fazer essa exploração por cá em Portugal. Ambiente, João Galamba, um projeto de larga escala em Sines, com exportação de hidrogênio verde por navio para Roterdão, com financiamento europeu. We were asked to form a consortium arrangement. So yes, we expected some kind of contact. Um contacto que não surgiu porque, entretanto, o então Ministro do Ambiente já tinha contactado as grandes empresas portuguesas do setor energético para desenvolver o projeto. Mas as 3 empresas que eu contatei foram a Galp, a EDP e a REN, por serem as 3 grandes empresas da energia em Portugal. Criou-se assim o consórcio H2 Sines, com a Galp, a EDP, a REN, Vestas, Engie e Martifer, que foi a última empresa a entrar no grupo. Na altura, Vítor Scária era consultor de António Costa e, em simultâneo, administrador não executivo da Martifer. O H2 Sines não seguiu. Deu lugar a um outro consórcio, o Green H2 Atlantic, que pretende transformar a antiga central termoelétrica de Sines numa central de produção de hidrogênio verde. O Ministério Público suspeita que houve favorecimento do governo ao consórcio. Existe algum financiamento aprovado? Não. Existe algum pagamento feito? Também não. É o Estado português e o governo português quem decide quem são as empresas que vão ter apoios do domínio do hidrogênio? Também não. É mesmo a União Europeia. Portanto, não imagino qual possa ser o objeto desse inquérito. Só que Matos Fernandes e João Galamba já estavam a ser investigados por suspeitas de corrupção e tráfico de influências quando foi Olha só, gente. Corrupção e tráfico de influências. aberto caminho a uma concessão de lítio em Montalegre, um caso que foi revelado em primeira mão pela RTP. Todo este processo decorre nos termos da lei, tem procedimentos. Um secretário de Estado não decide no vazio. Este processo teve parecer positivo do técnico, do chefe do diretor de serviços, da subdiretora e do diretor-geral. E é com base nas informações e na análise das mesmas, como é evidente, que se tomam decisões políticas. E foi isso que foi feito. Então, bora para o segundo vídeo para mostrar aqui a opinião do presidente, o André Ventura. Se você não conhece André Ventura, dá um Google aí, que ele é bem famoso aqui com os imigrantes. Eu vou colocar aqui o pronunciamento dele antes do que o Antônio Costa falou. Meus caros, muito bom dia a todos. Queria começar por dizer o seguinte. Há cerca de um ano, em janeiro, quando João Galamba tomou posse, o Chega disse neste Parlamento que esta era uma afronta à justiça. Não sabíamos mais do que sabiam a generalidade dos portugueses, mas sabíamos o que já tinha sido publicado, o que já tinha sido dito e o que estava a ser investigado e que tinha sido reportado em várias peças jornalísticas. António Costa decidiu, mesmo assim, manter a nomeação de João Galamba como ministro. Hoje, no dia de hoje e ao longo do dia de hoje, estamos a perceber finalmente o erro e o mal que esta nomeação fez à democracia, ao Estado de Direito, provavelmente a todo o governo. Este era um aspecto dispensável e que os portugueses podiam ter sido poupados. Há alguns dados, porém, à hora que estamos a falar, que devem ser sublinhados. Tanto quanto me recordo, é a primeira vez na história da democracia portuguesa que um chefe de gabinete de um primeiro-ministro é detido. Tanto quanto me recordo, é a primeira vez na história da democracia portuguesa, desde o 25 de Abril, que há buscas na residência oficial do primeiro-ministro. Gente, vocês escutaram o que ele falou, né? É a primeira vez que há buscas aqui no gabinete oficial do ministro aqui em Portugal. Tanto quanto me recordo, mesmo comparando com o tempo de José Sócrates, quando era Procurador-Geral Pinto Monteiro, é a primeira vez que há um inquérito aberto no Supremo, autónomo, ao Sr. Primeiro-Ministro. Isto, evidentemente, não diz que António Costa é culpado ou que qualquer outro dos envolvidos são culpados.
Lembrando que fique bem claro, isso aqui é uma investigação, tá? Ele ainda não foi condenado, a investigação está rolando. Mas diz que neste momento a Justiça, e talvez aí compreendamos o porquê de um magistrado do Supremo estar nas buscas à residência do Primeiro-Ministro e da Sra. Procuradora-Geral da República ter sido chamada ao Palácio de Belém, significa que neste momento, com grande probabilidade, a Justiça encontra algumas suspeitas na conduta de ministros em funções e do Sr. Primeiro-Ministro. Esta situação é obviamente intolerável para a democracia, é intolerável para o Estado de Direito e não permite com grande margem a continuidade deste Governo em funções. António Costa sempre disse: à Justiça o que é da Justiça e à política o que é da política. Não está em causa o estatuto processual de ninguém, nem está em causa o estatuto processual dele próprio enquanto suspeito ou de outra qualquer categoria. Está em causa um negócio que todos sabemos que envolve milhões, que levou à detenção dos seus principais envolvidos em Sines, quer o Presidente da Câmara, quer os CEOs de duas grandes empresas, e que chamuscam a credibilidade, a autoridade e a moral do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro. Quando outros ministros eram envolvidos em casos, tínhamos sempre o escudo protetor do Primeiro-Ministro. Desta vez, aparentemente, e digo aparentemente porque são notícias que estão agora a ser divulgadas, é o nome do próprio Primeiro-Ministro que está invocado e envolvido. Sublinho, ninguém é culpado antes de ser condenado. O que está aqui em causa é que o Sr. Primeiro-Ministro não é um deputado qualquer, não é um dirigente qualquer, é Primeiro-Ministro de Portugal. E isto nunca aconteceu. Então, para vocês verem a importância do Primeiro-Ministro cá em Portugal, né, galera? Eu apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, que tome em consideração a imagem de Portugal perante o exterior, a imagem de Portugal perante os seus próprios cidadãos e, antes de qualquer decisão do Presidente da República, seja ele próprio a demitir-se perante o Presidente da República e a pedir aos portugueses que escolham se ele próprio quer continuar em funções ou se deve haver uma renovação política. É de evitar, só para terminar, que o país continue neste marasmo, nesta onda de suspeições e num eventual conflito entre o Palácio de Belém, entre a Assembleia da República e o gabinete do Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, demita-se. Então, aqui está o pronunciamento do André Ventura, né, que é do Partido Chega, e é o que ele indicou, né, devido aqui a essa vergonha, porque foi a primeira vez que aconteceu isso, ele indica aqui que o Antônio Costa, ele deveria fazer o pedido de demissão para o presidente. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui o Antônio Costa. Vamos agora ao vivo com Priscila Asbeck. O Ministério Público de Portugal anunciou que o primeiro-ministro do país, Antônio Costa, virou suspeito em um inquérito sobre corrupção. A residência oficial do chefe de governo português foi alvo de uma operação policial hoje e um amigo dele, um amigo do primeiro-ministro de Portugal, foi preso. Vamos então com Priscila Asbeck, ao vivo de... Então, como disse, a residência oficial dele teve uma operação hoje e um amigo dele foi preso hoje, meu povo, hoje. E da Europa, o que é que nós já sabemos até este momento, Asbeck? Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. O primeiro-ministro português Antônio Costa, então, vai ser investigado no âmbito desse processo sobre exploração de lítio em Montalegre, que fica na região do Alto Tâmega, no norte de Portugal. Antônio Costa, lembrando, é do Partido Socialista e é primeiro-ministro de Portugal desde 2015. A Procuradoria-Geral da República de Portugal emitiu um comunicado dizendo que no curso das investigações sobre membros do governo e empresários envolvidos no processo que investiga esses negócios relacionados à exploração de lítio em Montalegre, o primeiro-ministro foi invocado por suspeitos que teriam mencionado a sua intervenção para desbloquear procedimentos ligados à exploração do material, à exploração de lítio. Gente, agora o que me passa na minha cabeça é o seguinte: Portugal já está no alvo por conta do visto aqui do CPLP. Tem 2 meses para poder responder à União Europeia. Agora, o primeiro-ministro está sendo investigado por conta de corrupção. Gente, o que está acontecendo com Portugal, meu povo? Será que isso vai prejudicar os imigrantes? Será que, junto com a notícia da União Europeia, isso vai trazer algum malefício para a gente? Deixa aqui no comentário o que você acha, se você já está por cá, se você pensa em vir, se você acha que isso vai te impactar de alguma maneira negativa.
O ministro vai ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, que é o tribunal que tem competência para investigações sobre primeiros ministros. O comunicado da Procuradoria-Geral também informa que o ministro de Infraestrutura, João Galamba, e o presidente do Conselho da Agência Portuguesa do Ambiente também serão investigados. E como você disse, Elisa, o Ministério Público fez nessa manhã buscas tanto na residência oficial do primeiro-ministro quanto em alguns ministérios do governo. E 5 pessoas foram detidas, entre elas Diogo Lacerda Machado, que é um empresário próximo a Antônio Costa e que se diz amigo do primeiro-ministro português. Também foi detido o chefe do gabinete do primeiro-ministro, Vítor Scária. O primeiro-ministro, depois do início das operações, se dirigiu ao Palácio de Belém para conversar com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, isso segundo informações obtidas pela CNN Portugal. A reunião, que foi solicitada pelo primeiro-ministro, teria terminado cerca de 30 minutos depois. Eles teriam tido também uma segunda reunião que teria durado 15 minutos. Esse processo, essa investigação envolve suspeitas de corrupção para beneficiar a Luz. Não, e a questão é a seguinte: ele fez um pedido aqui de demissão, né? E aí cabe aqui o presidente aceitar ou não. Você acha que o presidente vai aceitar? Não vai aceitar? Se você fosse o presidente, o que você estaria pensando aqui? Porque várias pessoas do gabinete dele já foram presas hoje. Recursos num processo que atribuiu a essa empresa a possibilidade de explorar então essa mina que fica em Monte Alegre. Essas diligências ocorreram depois de recentemente a agência... Gente, só um adendo aqui, eu vendo essas notícias, eu lembro da época da Lava Jato no Brasil. Sinal verde para a exploração da mina, então, por essa empresa. E daqui a pouco, daqui a cerca de 7 minutos, o primeiro-ministro Antônio Costa deve fazer um pronunciamento para falar sobre o caso, para falar sobre essas investigações e também o seu... Eu vou dar uma pausa aqui agora para vocês e vou mostrar o pronunciamento dele, o que ele falou. Quero dizer, olhos nos olhos, aos portugueses, que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável. Então, aqui ele fala que não pesa na consciência dele qualquer ato ilícito ou qualquer ato censurável. Por que ele está pedindo demissão, né? É meio estranho, mas vamos continuar. Como sempre, confio totalmente na Justiça e no seu funcionamento. A Justiça que servi ao longo de toda a minha vida e cuja independência sempre defendi. É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Então, ele disse aqui que, devido aqui ao inquérito, né, a investigação que está a decorrer, basicamente... ele não concorda que ele continue aqui com a posição de ministro e por esse motivo ele está pedindo a demissão dele. Mas, gente, política é político em qualquer lugar, né? É claro que ele ainda não foi ele não foi condenado. Tá rolando uma investigação, houve uma busca e apreensão na morada dele hoje. Pessoas do gabinete dele foram presas hoje por esse favorecimento, por essa corrupção, né, com relação aqui à exploração do lítio naquela zona. Mas, basicamente, o que está acontecendo agora, atualmente, em Portugal é isso. Então, me diz aí nos comentários se você acha que isso vai impactar para os imigrantes que já estão cá ou que vai impactar para futuros imigrantes. O que pode estar acontecendo, o que vai acontecer, se a União Europeia vai se pronunciar. Deixa aqui tua opinião, se tu acha que ele é culpado ou não. Os portugueses que estão aqui assistindo a gente, deixa aqui a opinião também nos comentários, é muito importante.
Esse é o canal Nova Trip Portugal. Muito obrigada por ter assistido até o final. Fui!